Bem, olá pessoal. Então, como eu prometi em sala de aula, eu vou dar pelo menos umas dicas aqui de como resolver esse tipo de exercício aqui que a gente viu hoje, né, sobre o crescimento das gotas em função do tempo, quando a gente tem crescimento por colisão com a essência. Né, a gente nesse exercício tem aqui na esquerda tem a equação por crescimento de difusão do vapor, né, condensação. E à direita a gente tem a equação do crescimento da tamanho da gota em função da colisão com a essência, né, o modelo de Bowen. Então a gente vai simular o caso de uma gota de 100 microns crescendo até 1 micron pela colisão com a essência e depois comparar com o mesmo tempo, comparar pelo mesmo tempo que levou para crescer pela condensação de vapor, né, difusão. Então aqui eu não vou colocar os valores nem nada, mas eu vou indicar para vocês como que vocês fazem esse cálculo. Então, sabendo que a gente tem o raio da gota, desculpa a minha escrita aí no Paint, vai ser difícil, mas enfim. E você tem também a densidade da água líquida, e você tem também o número de gotas, você consegue estimar o WL. Tá? Então, como que a gente faz isso? Acho que se eu colocar num texto aqui ficaria melhor, né? Então, se eu sei que a massa de uma gota ela vai ser 4/3 vezes π vezes raio ao cubo vezes a densidade da água, né, o ρL, isso é a minha massa, certo? Então temos o raio ao cubo, que dá uma noção de volume, e temos o ρL, que é massa por volume. Então o volume cancela com o volume, isso aqui dá uma unidade de massa, tá? E aquele nosso WL, ele é massa por volume também. Tá, beleza. Isso é massa de uma gota com raio R grande, certo? E se eu tenho N gotas de raio R? Então, a massa total vai ser N vezes o M, que é igual a N vezes 4/3 de π vezes R ao cubo vezes ρL, certo? Só que o que acontece se isso... Então, essa parte aqui seria massa de uma gota, e agora multiplicando pelo número de gotas, tenho massa de todas as gotas, concordam? E agora o que acontece se esse NT que eu dou no exercício ali, ele é número de gotas por centímetro cúbico. Então o resultado desse NT vezes N vai ser dado aqui, então tem o quilograma da massa da gota e tem o centímetro menos 3 do número de gotas. Então vai ficar quilogramas por centímetro ao cubo, certo? Então precisaria, se esse N é o número de gotas por unidade de volume, então a gente vai ter agora massa por unidade de volume. Esse é a água líquida, que é o WL, certo? Então o raio das gotículas de nuvem, o raio dessas gotículas de nuvem é 10 microns, NT é igual a 200 centímetros a menos 3, né? Então, com isso, vocês conseguem obter o WL.
eu vou colocar aqui, né? Que é igual WL. Certo? Só tem que tomar cuidado que o centímetro menos 3 a gente tem que passar para metro menos 3, né? Para a unidade de WL e o quilograma a gente precisa passar para grama. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque o WL teria que multiplicar o quilo por 1000. E aí do centímetro menos 3 para metro menos 3 seria provavelmente 10 a sexta. Então acho que vai ter um fator 10 a nona aí no total. Vocês só confiram depois, tá? Então beleza, com esse processo a gente obteve WL. Opa, o que está acontecendo? Não está funcionando? Esse processo nos deu WL, certo? Agora a gente tem que levar em consideração. Opa! Tá gravando? Acho que sim. A gente tem que levar em consideração agora. Agora deu tudo errado aqui. Beleza, a gente tem o WL. A gente vai considerar o E igual a 1. E agora a velocidade ascendente é nula. Ok, e aí a gente vai. A velocidade terminal agora a gente tem que levar ela em consideração, que é a coisa que falta ali, né? Então a gente obteve o WL, ok. E agora a gente tem que obter o V2 de algum jeito, certo? Então eu dou que o V2 é igual a 8 vezes 10 ao cubo vezes o R. Então R em centímetros vai te dar a VT em centímetros por segundo. Tá? Então, você tem o raio inicial, você tem o raio final, e o V2 você obtém... você só substitui o V2 por esse 8.000, né, vezes R na equação. E o que tem essa equação aqui? O que vai acontecer? Se você substituir o V2 por 8.000R, você vai passar esse 8.000R, deixa eu ver se eu coloco, faço assim, Aí você substitui isso aqui por 8.000R, né? Tem que levar em consideração as unidades, né? Só estou querendo exemplificar aqui para vocês. E aí o que você pode fazer? Se você vai passar disso, você passa tudo que tem R para a esquerda. Então você vai pegar essa parte aqui e jogar aqui embaixo. E tudo que tem T a gente joga para o outro lado. Então você vai obter essa equação. Então, poderíamos deixar até o 8.000 lá, na verdade, né? Fica mais fácil. Assim. E aí o dr sobre R vira dln de R. Né? A gente pode substituir aqui assim, dln de R. Certo? Que é igual a uma constante, a gente está assumindo tudo constante aqui, vezes o dt. Então, se a gente integrar dos dois lados, a gente obtém o quê? Vamos colocar aqui a equação. Como seria? Caramba, cadê? Equação. Então, a gente vai integrar dos dois lados, vai ter dln de R final menos o dln de R inicial, certo? Que integrando isso, a gente tem vai ter ln, desculpa, a gente tem o dln de R, vai integrar, vai ficar ln de R aplicado ao final, R final, menos ln de R aplicado ao R inicial, que fica ln de R final dividido por R inicial. R0 vou colocar.
tá? Que, né, o R final é 1 milímetro, o R inicial é 100 microns. Isso vai ser igual ao lado direito da equação aqui. Então, isso aqui, só que em vez de dt seria t no caso, né? Porque integrou no tempo. Então, a gente pode inverter isso e obter o t em função do raio inicial e raio final, certo? Enfim. Pronto. E aí, a gente coloca a exponencial dos dois lados, então esse ln aqui vai embora, e a gente coloca um exponencial desse lado aqui, que ficaria assim, certo? Então, no final das contas, o R final ia ser o R0 vezes essa exponencial. Tá? E aí só tomem cuidado com as unidades, mas a equação é essa. Então, ó, lembre que é um crescimento exponencial, igual que a gente viu na figura na sala, que era essa daqui, que era o crescimento cada vez aumentando com o tempo. Então, isso é um crescimento exponencial, essa curva vermelha aqui. Tá? Então, aplicando... desculpa, a gente quer obter o tempo, não o raio final, né? Isso seria para obter o raio final. Então, vou voltar atrás. Se a gente tem assim, então a gente pode simplesmente isolar o t agora. E aí a gente teria que o t é igual ao ln do raio final dividido pelo raio inicial. Isso tudo vezes... cadê aqui a equação? Uma razão de 4. Cadê o ρ? ρl dividido por 8.000 WL e isso vai ser igual ao T, certo? Então você conseguiria obter o T dessa forma. Então vocês confiram se eu fiz certinho essa transformação aí, confiram as unidades direitinho, mas a ideia é essa, tá? Então o mais difícil acho que seria lembrar que eu estou dando raio das gotículas de nuvem. Eu até coloquei maiúsculo, o raio maiúsculo aqui na verdade seria o raio minúsculo, né? E eu dou o número de gotas, sacar que você pode obter o WL a partir disso. Porque você tem a massa de uma gotícula de nuvem, você tem o número de gotículas de nuvem, então você multiplica um pelo outro, você chega no WL corrigindo pelas unidades, tá? E aí, tendo WL, você substitui a velocidade terminal como uma função do R. Isso permite você escrever o dln de R é igual a uma constante vezes dt. Então, integrar isso no tempo é fácil. E aí, a partir disso, você inverte, isola o t e obtém o resultado, tá? Então, a ideia desse problema era fazer isso e comparar com a mesma coisa que a gente já fez, ou seja, a gente fez em sala de aula, né? Resolver o R em função do tempo para condensação. Então, a gente obtém esse Xi aqui, ou Qi, não lembro como que era, naquela figura do Rogers e Yao, não sei se tem ela aqui, não. E obtenho o Xi, que na verdade era o log do Xi, né, que a gente viu lá em aula. Aí obtenho ele a partir da temperatura e pressão, e aí tira o raiz quadrada daqui, né, inverte, isola o T, e obtém o tempo que leva do R0, que vai de 100 microns, até chegar ao R, que é 1 milímetro. Aí você obtém o T.
E aí você vai obter um T, naquele exercício na sala de aula a gente viu que, se não me engano, vai dar na ordem de vários dias, né? Uma conta similar deu pra gente 4,5 dias, né? Enquanto que o DR/dt pelo outro tempo, a gente espera que seja muito menor. Então a ideia desse exercício é fazer essa comparação. E no exercício 8 da lista é muito parecido com esse aqui, tá? Tem alguns valores diferentes, uma coisa assim ou outra, mas a ideia é a mesma. Então vocês podem utilizar esse vídeo aí como guia para resolver o exercício 8 da lista. Se não me engano, 9 também, de certa forma. 9 também, tá? Beleza? Então, com dúvidas é só avisar. Até mais pra vocês. Bons estudos!